mais frequente que a gente imagina. A disseminação, semente, chuva e solo, né? Então, disseminação por semente, respingo de chuva, eventualmente, mas principalmente enxurrada, e solo contaminado que vai levando o escleróide de uma área para outra, né? Maquinário. Sobrevive no solo na forma de escleróides, aí tem muita discussão sobre essa sobrevivência. O pessoal fala de sobrevivência de até 7 anos no solo, não existe essa evidência em região de clima tropical, certo? Então, o que a gente tem aqui, na maioria das vezes, quando a gente pensa em escleróides, esses escleróides germinam, então eles não vão durar muito tempo. Então, sob condições favoráveis, eles vão germinar e vão infectar. Então, a gente vai ter aí por 1 a 2 safras os escleróides que vão representar o inóculo da doença. Então, perdas de até 60% já foram relatadas como resultado de esclerotínia. Bom, foi descoberto em batata, né, em 1921, depois foi encontrado no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o pessoal relatava, mas não tinha nenhuma preocupação com semente. Foi encontrado em 76 em soja, em 83 Alto Paranaíba em soja, e aí vai. Aí em soja foi disseminado no Brasil inteiro. Feijão disseminado no Brasil inteiro. E feijão talvez seja a disseminação até mais eficiente, principalmente feijão de hábito prostrado, né? Que a gente vai ter a proximidade com o solo e você vai ter maior taxa de infecção de semente. E a questão de salvar a semente também, que é muito mais frequente em soja, em feijão do que em soja. O pessoal fez um levantamento e viu qual que é a distribuição, né, de áreas de feijão e soja infestadas por esclerotina esclerociose no Brasil, né? Então, 70%, 70% a 80% na Bahia, região do Luiz Eduardo Magalhães, ali você encontra o patógeno. 46%, 54% aqui em Minas Gerais, até 67% em Goiás. No Mato Grosso, região sul do Mato Grosso, tá? Primavera do Leste, Campo Verde, Rondonópolis. Então, nessas regiões, a gente vai ter mofo branco. Nas demais áreas do estado, nem sempre. A não ser quando eu tenho pivô no inverno. Então, se eu pegar a região de Sorriso, né, lá do Mato Grosso, eu tenho um problema com mofo branco. Plantio de feijão no inverno, pivô central. Então, o que acontece quando eu faço isso? Eu preciso de frio, pessoal. Temperatura do solo, né, de até 20 graus Celsius para eu ter doença. Para ter germinação miceliogênica até 25 graus Celsius, como a gente vai discutir. Mas a temperatura do solo tem que ser amena, é a do solo, ok? É um patógeno que infecta predominantemente a parte aérea, mas que o inóculo dele vai estar no solo, ok? O levantamento feito. Sim? Na Bahia é tão alto assim por causa de pivô no inverno? Pivô. A região de Luiz Eduardo Magalhães tem muita área de irrigação subterrânea, né? De água subterrânea. Então, essas áreas, o que acontece quando eu tenho pivô no sistema? Eu tenho a temperatura do solo tende a ficar mais baixa. Então, geralmente, a temperatura da água vai estar mais baixa que a temperatura do solo. E o pessoal vai irrigar muito à noite, né? Para economizar em relação a custo de energia, por exemplo. Então, isso são condições que vão somando e vão dando condições mais favoráveis para a ocorrência da doença. Então, é muito comum lá na região a gente encontrar doença. Só que é uma região que é fantástica. Quem não teve a oportunidade de conhecer, conheça a região, porque é muito tecnificado. Então, a questão de palhada, pessoal, a gente vai discutir a questão de braquiária, como estratégia de manejo para o mofo branco, é muito adotada, né? O controle biológico para o mofo branco funciona bem e é muito adotado lá na região também. Então, são várias estratégias que foram empregadas, então, é muito frequente, mas dificilmente tem um prejuízo causado por essa doença. E está concentrado nas regiões altas, tá? Então, regiões altas da Bahia, né? Então, não são as regiões baixas. Em Goiás, o pessoal fez o levantamento, né? Então, essa região aqui, Rio Verde, Jataí, Mineiros, então, são regiões, é uma região muito importante, 55% das regiões, quase 56%, em mofo branco.
Talvez eu estava indo aqui, é uma região muito bonita, vocês tiveram a oportunidade de conhecer também. Eu estava indo aqui de Jataí, né, até Chapadão do Céu. Então, Chapadão do Céu, aqui na divisa, Chapadão do Sul já é Mato Grosso do Sul. Então, nessa região aqui, a região alta, e tinha uma área de produtor, que o produtor tinha plantado girassol, e a gente via tiguera de soja, né, ou seja, a cultura anterior tinha sido soja. Aí eu apostei com os colegas, não, vamos, eu aposto com vocês me dando 5 minutos, eu trago um escleróide ali para vocês, né? E foi batata, né? Então tinha escleróide lá na área, né? E baseado no histórico, né? Então de cultivos sucessivos de plantas suscetíveis, então a gente tem essa evidência que a gente tem a ocorrência da doença. Então, a doença que está mais controlada, né? Então o pessoal consegue manejar, mas que a gente encontra ainda bastante a doença nessas regiões. Lá em Goiás, tinha uma área infestada de 2 milhões de hectares, área plantada 2 milhões, e metade, né, estava infestada com mofo branco. O que é que o patógeno faz? Então, ele é um fungo açucareiro. O ascósporo, que é liberado, né, depois da germinação, quando o escleróide germina, vai formar um apotécio. Os ascósporos liberados, eles são açucareiros, ou seja, eles precisam de nutrientes para eles germinarem e infectar. E esses nutrientes eles vão encontrar a partir do florescimento. Então, por isso que o florescimento é o estágio mais importante para essa doença começar o seu estabelecimento. Uma vez que ele germinou, aí ele entra na planta e ele produz várias moléculas como fatores de virulência e ele pode matar essa planta rapidamente. Passa para a planta ao lado? Não. Esse fungo não esporula. É a coisa mais paradoxal, pessoal. Esse fungo não esporula. Esse micélio branco, todos que vocês veem, é só micélio. Não tem conídeo associado. O propágulo dele vai ser o escleróide. Então, esse micélio vai se enovelar, vai depositar uma camada de tecido melanizado e, com isso, ele vai formar os escleróides, né, na superfície desse tecido. O escleróide vai representar o inóculo para a próxima safra. Ou seja, se eu encontro um foco de mofo branco, eu não tenho prejuízo para essa safra, mas se eu não cuidar, essa planta sintomática vai representar o inóculo para a minha área como um todo. E para ter epidemia de mofo branco é fundamental que a gente fala para o patógeno, que tem uma boa distribuição de inóculo. Por quê? Porque o ascósporo liberado, só vai ser liberado num raio de 100 metros. Dificilmente ele consegue infectar uma planta além dos 100 metros distante do escleróide. Então, isso significa que eu tenho que ter uma distribuição uniforme de escleróides na área para ter um grande prejuízo. Isso acontece no momento da colheita de uma planta como essa. Na colheita, eu vou espalhar escleróides na minha área, né, com a colheitadeira. Tá aqui as plantas, a planta individual, né, então, que a gente chama de sintoma reflexo. Então, a gente vai andando numa lavoura de soja e a gente vê uma planta morta aqui, amarelada e morta. A gente vai na base da planta e a gente vai observar aquele sintoma. Isso é o que a gente chama de sintoma reflexo, né? Então, esclerotínia produz uma molécula que chama ácido oxálico. É uma toxina. E essa toxina sequestra o cálcio, né? Isso aí reduz a resistência do tecido vegetal. Isso favorece o ataque de moléculas como enzimas péptidas, que liquefaz completamente o tecido vegetal. A gente tem um sintoma reflexo também de folha carijó. Peraí, Flávio, folha carijó não é um sintoma de deficiência nutricional? Então, se eu bloqueio o fluxo de seiva lá na base, eu vou ter um sintoma reflexo de deficiência nutricional. Ok? É problema só em soja? Não. Quase todas as dicotiledôneas podem ser hospedeiras de esclerotínia. E eu estou falando não só plantas cultivadas. Caruru é planta hospedeira, picão é planta hospedeira. A gente encontrou lá no Paraná, a gente estava andando nas áreas de produção, né, no inverno, e tinha
planta daninha, uma chamada rubim, completamente infectada. Então, tem várias plantas daninhas que também são hospedeiras de esclerotina e podem multiplicar. Aqui é o exemplo de algodão. Em algodão, o pessoal demorou muito tempo para considerar esclerotina como um patógeno. Ele infecta as maçãs, né? Então, lembra, é um fungo açucareiro, ele vai infectar a flor, né? Então, infecta as maçãs, e ele infecta predominante as maçãs do terço inferior. Aí você fala, não, Flávio, mas é do terço inferior. Em algodão, as maçãs do terço inferior são as que determinam a maior parte da produtividade da cultura. Então, isso é verdade para vários outros cultivos, né? O terço inferior é aquele que contribui, né, em termos de produtividade, para a maior porcentagem da produtividade das lavouras. Ou seja, o mofo branco acaba contribuindo muito para a redução da produtividade. Em girassol é uma planta modelo para estudar mofo branco. Por quê? Porque os exudados radiculares do girassol induzem a germinação miceliogênica, ou seja, o fungo germina e coloniza as raízes. E o fungo, quando ele forma potássio, os ascóspores vão infectar o capítulo, ele vai infectar uma flor dessa e vai conseguir infectar o capítulo inteiro. Ao invés de formar sementes, cada ovário vai dar origem a um escleróide, praticamente. Multiplica muito o inóculo de esclerotínia quando a gente planta girassol, pessoal. Às vezes a gente tem o escleróide externamente ao caule e, às vezes, internamente. É porque a gente brinca com a turma, né, que é uma bostinha de rato, né? Então, parece um formato de cocô de rato. Então, para saber a diferença entre cocô de rato e escleróide, então você quebra no dente. Se quebrar seu dente, é um escleróide, né? Se quebrar na sua boca, é uma bosta de rato. A gente brinca com a turma, né? Então, a disseminação é predominantemente por maquinário. Então, tem aquela planta sintomática que passou desapercebido, isso aí vai sendo disseminado e a gente acaba tendo essa distribuição uniforme na lavoura de escleróides. Isso vai representar a epidemia no ciclo seguinte de produção. Então, essa é a distribuição logo depois da colheita, pessoal. Então, o cara colheu a soja, né? Aí cai os escleróides, isso aí vai representar o inóculo da doença no próximo ciclo de produção. E sob condições favoráveis, e quais são essas condições favoráveis? Temperatura abaixo de 20 graus, entre 15 e 20 graus Celsius, e umidade do solo. Qual a umidade? A partir de 30% de capacidade de campo já é umidade para ele. Ou seja, o que é bom para a cultura já é bom para os escleróides também. Então, vocês estão vendo que em cima do apotécio, a gente tem um pouco de orvalho, né? Então, tem umidade, é o suficiente para a gente ter a germinação carpogênica. Não depende do hospedeiro. Então, não precisa de nutriente para o apotécio germinar. É em torno de 25 dias de exposição a essas condições, né, de temperatura inferiores a 20 graus Celsius e com umidade do solo. Então, tendo esse tempo, isso coincide mais ou menos com o período de florescimento da soja e do feijão, pessoal. Então, se você contar que essa condição ela acontece predominantemente à noite, principalmente se eu vou fazer irrigação com pivô central, então isso vai fazer com que eu dê condições para essa doença ocorrer. Cada escleróide pode dar origem a mais de um apotécio, e cada apotécio vai liberar, né, 10 a 100 mil ascósporos, né? E o mais interessante é que esses ascósporos não são liberados de uma vez, não. Então, vão ser liberados gradualmente. Então, as ascas vão liberando os ascósporos diariamente, libera uma parte. Então, com isso, eu tenho uma janela de infecção ali de cada apotécio de pelo menos uma semana. Ou seja, esses 10 a 100 mil ascósporos vão ser liberados num espaço de uma semana, e eu tenho uma germinação sequencial
de apotécios. Vocês estão vendo aqui, eu tenho apotécios mais bem desenvolvidos, apotécios que ainda estão expandindo e apotécios pequenininhos que ainda vão abrir, né, e para ser disseminar. E um fator que complica muito também é que a soja, a maior parte da soja e feijão é de florescimento indeterminado, ou seja, eu tenho uma janela maior de florescimento. Isso é interessante do ponto de vista de produtividade, tá? As características agronômicas. É interessante que a gente tenha soja com florescimento indeterminado, porque se ocorrer um veranico no momento do florescimento, eu tenho uma nova florada que vai dar origem às vagens e com isso eu vou ter assegurada a produtividade. Só que isso também aumenta a janela de suscetibilidade à infecção por mofo branco. Enquanto eu tenho flor, né, eu tenho janela favorável para o ascósporo infectar. Ele também pode infectar a vagem, mas ele é muito mais propenso, a planta é muito mais propensa a ser infectada pelas flores. Olha só, pessoal, um único escleróide, um apotécio, 2, 3 e 4. E o que é que acontece? Esses apotécios, eles estão sendo produzidos de forma sequencial. Os ascósporos são liberados de forma sequencial dentro do mesmo apotécio, e essa liberação vai acontecendo também de forma sequencial. Então, mesmo se eu enterro o escleróide, aqui eu estou com escleróides à amostra, visíveis, e aqui eu não estou vendo onde é que está meu escleróide, mas eu estou tendo apotécio. Isso é muito importante, porque tem muita gente que confunde o apotécio com basidiomiceto, basidiocarpo, e é muito comum em área com palhada a gente ter basidiocarpo, de basidiomiceto. Fungo decompositor, tá, pessoal? Então, para eu tirar a dúvida, eu vou cavar com canivete, né, onde eu tenho um apotécio, onde eu tenho, acho que é um apotécio, e ele sempre vai estar ligado, que é o que a gente chama de funículo, né, sempre vai estar ligado a um escleróide. Então, a gente tem que, para confirmar, se tiver em dúvida, você vai cavar lá com o canivete para encontrar o escleróide. Esse é o funículo, né, que eu falei para vocês, é como se fosse o cordão umbilical, né, que vai ligar o apotécio ao escleróide. Isso é muito interessante, essa foto é muito interessante para ilustrar uma prática que alguns consultores já fizeram recomendação no passado. Não, vamos fazer uma aração profunda, enterrar esses escleróides, aí a gente não vai ter germinação. Eu concordo com um aspecto, que isso vai reduzir a produção de ascósporo. Se o fungo gasta energia para produzir o funículo, isso faz com que eu tenha menor produção de ascósporo. Mas isso não impede a germinação carpogênica, tá? Isso não impede a liberação de ascósporo. Algumas estruturas que podem confundir, né? Então, aqui é o caso de um fungo decompositor muito comum, que é Nidularis tercóreos, né? Eu já recebi foto de consultor dizendo, olha, professor, está uma epidemia aqui de mofo branco. Não, isso é um fungo até benéfico, tá, pessoal? Então, Nidularia stercoreus, né? Então, isso não é apotécio. Inclusive, é um basidiomiceto muito comum, um decompositor. Bom, para a gente trabalhar com manejo, é muito importante a gente entender o ciclo de vida. Então, o patógeno, ele está lá no solo na forma de escleróide. Ou ele veio pela semente e multiplicou ali na planta, matou e produziu escleróide. O escleróide ele pode germinar de duas formas. Ele pode germinar formando micélio, e esse micélio infecta a planta que está bem ao lado. Ou seja, não representa uma epidemia da doença. E a germinação miceliogênica, ela acontece quando a temperatura está mais alta e tem nutrientes próximos aos escleróides. Então, se eu coloco no meio de cultura um escleróide, ele vai germinar formando micélio. Ele não vai formando apotécio, né? Então, o nutriente induz a germinação miceliogênica. Só que, do ponto de vista de epidemia, eu tenho epidemia da doença se eu tenho germinação carpogênica. Então, se ele forma potéssio, aí ele vai germinar, né, formar os ascósporos e vai infectar.
10 a 100 mil ascóspidos na cada apotécio desse sendo produzido, ok? Então, esses ascóspidos vão infectar o tecido. Lembra, para o ascósporo germinar, ele precisa de quê? Nutriente. Então, se eu tenho nutriente, ele germina. Esse nutriente é principalmente no momento do florescimento. Então, germinou, infecta o tecido, né? Então, mata a planta e vai produzir os novos escleróides que vão representar a fonte de inóculo, não apenas para esse cultivo, para essa planta, mas para outras plantas hospedeiras. Então, você fala, às vezes o produtor fala assim, não, vou deixar a terra descansar, né, que aí o mofo branco vai desaparecer. Então, isso nem sempre vai acontecer, tá? Então, às vezes o inóculo da doença até aumenta. Infecta só grãos, soja e feijão? Não. Girassol é planta hospedeira, que eu falei para vocês. Alface é planta hospedeira. Repolho é planta hospedeira. Cenoura, enfim, 500, mais de 400 espécies dentro das dicotiledôneas, ok? São plantas potencialmente hospedeiras de mofo branco. O ascósporo vai infectar as flores. Então, o período de florescimento é um período fundamental para eu ter epidemia da doença, né? Uma vez que infectou as flores, vai infectar as vagens. Aí está ilustrando para vocês, pessoal, o florescimento indeterminado da soja. Tem um vagem, canivetinho aqui, e eu ainda tenho o quê? Flor sendo produzida. Então, isso é condição favorável para o ascósporo germinar. Eu tenho maior janela de infecção de plantas. Então, o fungo, uma vez que germina, né, que penetra, então ele vai formar o micélio e vai formar escleróides. Então, imagina, eu plantar soja, né, ao invés de eu ter produção de soja marrom, eu tenho produção de soja preta, olha que beleza, né? Então, na verdade, são escleróides sendo produzidos. Então, no lugar de o ovário desenvolver e dar origem à semente, né? O óvulo dá origem à semente, desculpe. Então, eu vou ter o desenvolvimento de escleróides. É muito comum a gente abrir vagem, encontrar no lugar de grãos, a gente encontrar escleróide. Isso é um problema também, porque dependendo da densidade do escleróide, ele pode ir junto com a semente. Aqui para a região, já conversei com vários colegas de silo, né, que eles possuem silo, todo ano eles têm que gastar, né, para retirar escleróides, né, da sua produção. Então, eles têm que limpar os grãos, quando eles limpam os grãos, eles separam escleróides, são bags e mais bags de escleróides que você não tem destinação. Então, por um lado, ele pagou por esse escleróide, né, pagou para o produtor por esse escleróide, porque em princípio seria grão, e não era escleróide. E segundo, você não tem o que você fazer. O que você vai fazer com esses escleróides? Tem que tocar fogo. Você não tem como voltar como adubo, não é adubo, pelo contrário, é inóculo isso. Então, realmente, é um prejuízo, né, em vários pontos da cadeia, como a gente discutiu de estenocarpela, né? Então, não é só o prejuízo da produtividade, da menor produtividade, é prejuízo para a cadeia como um todo. Lesões aquosas com crescimento micelial, temperaturas de 15 a 25 graus Celsius, sendo que germinação carpogênica vai acontecer de 17 a 20 graus Celsius. E germinação miceliogênica, ela pode acontecer com maior versatilidade. Até 25 graus Celsius, a gente tem germinação miceliogênica. Acima de 25 graus Celsius, eu não tenho problema com mofo branco. Então, vocês viram naquele gráfico de distribuição de mofo branco, eu não tinha mofo branco acima da Bahia. Então, não tenho mais, né, condição favorável para a ocorrência dessa doença. Né? Então, momento crítico, florescimento, e os maiores problemas são safra de inverno. Só que você pegar outubro, novembro aqui para a nossa região, a gente tem temperatura amena. E o pessoal está plantando soja cada vez mais cedo, ou seja, a temperatura do solo está amena. Então, tenho condição favorável, principalmente à noite, e quando eu tenho chuvas intensas, para a ocorrência do mofo branco. Quando dá os 45 dias, lá para final de novembro, né, eu tenho as infecções que vão acontecer, causadas pelo mofo branco.
Qual a umidade que é favorável para o mofo branco? Então, eu falo que o que é bom para a cultura é bom para a planta. Então, quando a gente fala de irrigação, 60% a 70% de capacidade de campo é o que a gente vai recomendar para as culturas. Então, isso aí também é o mais favorável para germinação carpogênica. Solo mais seco germina? Muito pouco, mas ainda germina, pessoal. Ainda tem alguma coisa de germinação. Solo úmido germina? Germina. Solo encharcado germina, mas não é tão favorável. Mas dificilmente eu vou ter produção numa situação dessa. Eu tenho que garantir que o solo também não vai ter germinação, não vai ficar encharcado. Qual que é o nível crítico? Quanto que eu entro com controle para o mofo branco? Aí, alguns sugerem, não, 3 escleróides por metro quadrado. Eu posso fazer esse levantamento? Consigo. Eu vou lá, né, jogo um quadrado de 1 metro quadrado, cavo lá 0 a 5 centímetros, quando eu vou ter maior concentração de escleróides, peneiro aquilo lá, conto quantos escleróides tem mais de 3 escleróides, será que é o nível crítico? 1 escleróide por 5 kg de solo, eu já vi muito disso aí no site, pessoal. Não existe nível crítico para mofo branco. Eu tenho que começar o manejo da doença se eu tenho um histórico de ocorrência do mofo branco para a área. E o que é a estratégia de manejo? É fomentar a palhada, e a palhada tem 2 razões da gente recomendar. Uma, eu vou formar uma barreira física para a germinação carpogênica. Quando ele lançar o potássio, eu vou ter uma palha lá que vai atrapalhar a liberação de ascósporo. Segundo, né, eu consigo fomentar a população de micro-organismos antagônicos. E a gente viu muito claro isso aqui na nossa região. A gente fez um experimento com mofo branco, a gente colocou uma bandeja, né, onde a gente colocou os escleróides em cima, ou seja, os escleróides não tinham contato com o solo, a gente colocou os escleróides diretamente em contato com o solo. A gente viu que teve o dobro de parasites escleróides, ou seja, a palhada, e foi uma palhada de aveia que o produtor fez e aplicou tricoderma, produtos à base de tricoderma, então isso garantiu o dobro de parasites escleróides, ou seja, eu reduzi a pressão de nó. Eu resolvi o problema? Não. Não é o suficiente, mas é uma ferramenta para o manejo integrado. Palhada, aplicação de micro-organismos, né? Então, tricoderma principalmente. Na sequência, uso de fungicida. E quando que eu vou fazer a aplicação de fungicida? A partir do florescimento. O ideal é que seja um pouco antes do florescimento, porque o florescimento já é a janela de suscetibilidade, né? E que fungicidas? Então, tem fluazinam, né? Então, um dos ativos que funciona bem para mofo branco. Boscalida com estrobilolina, né? Tem um fungicida muito bom também. Tem o proximidona, então é um fungicida. Então, são fungicidas que funcionam muito bem para mofo branco. E é um aspecto muito importante para a gente discutir, pessoal, que o manejo para mofo branco em termos de fungicida não coincide com os fungicidas bons para ferrugem. Ou seja, se eu estou plantando soja para a nossa região, eu tenho um histórico de mofo branco, eu tenho que fazer os 2 programas de fungicida, para ferrugem e para mofo branco. Ok? O que reduz em produtividade? Então, pessoal, um colega lá de Goiás, né? Então, ele fez a quantificação de perda, né? Então, uma estimativa de até 90% de perda de produtividade com a severidade maior do mofo branco. Isso significa que a ocorrência da doença aconteceu mais tardiamente. Quanto mais cedo ocorria a doença, menores os danos da doença. Aqui a colonização, né, mais uma vez mostrando sintoma na vagem e por isso a disseminação do mofo branco, né? Então ela ocorre por semente. Às vezes você não viu essa semente, ficou no campo, eu tenho uma menos afetada que vai representar a flor de nó. Outra estratégia que foi muito discutido era para a gente não ter inóculo do patógeno no material de propagação. Em soja,
feijão e girassol. Era uma proposta, né, de ter 0 no lote. Isso foi por água abaixo, pessoal. E era inspeção visual. Você batia o olho no lote de semente e via se tinha escleróide. Tem um trabalho do professor Machado, né, aqui do nosso departamento, que ele viu que o fungo forma micélio por baixo do tegumento. E esse micélio por baixo do tegumento representa o inóculo do patógeno também. Ou seja, eu não preciso ter escleróide para eu ter essa disseminação por semente. Então, inspeção visual do lote é uma estratégia, mas eu tenho que fazer um blotter. E a gente tem métodos específicos para mofo branco. Então, tem um meio de cultura que chama meio neon. Basicamente, lembra que eu falei para vocês que esse fungo, quando ele germina, ele produz uma primeira toxina chamada de ácido oxálico. Então, esse meio de cultura, basicamente, é um indicador de pH. Quando o fungo está viável, ele vai produzir o ácido oxálico, esse meio é roxo, e ele fica amarelo fluorescente, quando o fungo produziu o ácido oxálico. Se não tem esclerotina, não tem mofo branco, né, não vai formar esse halo amarelado. Então, é um método que é utilizado em rotina para fazer detecção. Claro, tem técnicas moleculares também, ou seja, tem todo um protocolo que você, como técnico, pode e deve mandar fazer análise. Mas não é regulamentado, tá certo, pessoal? Ninguém pode abrigar um produtor de semente de soja ou feijão, ou qualquer outra planta suscetível que seja, a fazer análise para mofo branco. Mas você, como técnico, pode exigir ou pode mandar fazer esse tipo de análise para se assegurar que não tem. Então, esse ilustrando, né? Então, presença de escleróides associados a sementes, né? E a grãos, né? No caso de sementes. Você pode ter separador, né? Tá sendo, não, vou fazer uma separação, né, dos escleróides, e você consegue. Eu já vi aqui para a região nossa, pessoal, o pessoal produtor separando os escleróides de semente de feijão para uso próprio, tá? Então, ele mesmo ia reutilizar a semente. Só que não é só tirar o escleróide. Se você tem um micélio escleróide, um indício que eu também posso estar tendo infecção do patógeno por baixo do tegumento. Aqui é o detalhe do meio neon, né? Então, você vê o meio é roxo, não tem o esclerotínia nessas plantas. Quando tem esclerotínia, o meio fica amarelado, então ele germinou, formou micélio, né? Então a gente tem aqui o fungo, né, que foi detectado nesse lote de sementes. E outro indício, além do meio neon, não, Flávio, eu estou numa fazenda, não tenho condições aqui de fazer esse meio de cultura. Tem algum teste que eu possa fazer para fazer a detecção? Então, você pode simplesmente colocar num papel umedecido as sementes, ela vai hidratar e é importante matar. Você pinga um pouco de 2,4-D, tá, pessoal, nesse papel, para matar a semente. E você vai observar o micélio branco e crescendo em cima desses micélio branco, você tem esses pontos pretos, que são os escleróides, ok? Então, micélio branco e formação de escleróides, isso aí é um dos indícios que a gente está tendo mofo branco, esclerotínia. O percentual de semente infectada e detectados em lote de semente de soja normalmente é inferior a 1%. Não, Flávio, mas 1% é pouco. Lembra, a doença, uma vez que você introduziu esse 1%, e vamos fazer umas contas rápidas, pessoal, você planta soja 250 mil, na população baixa, 250 mil sementes por hectare. Se eu tenho 1%, né, de 250 mil, eu tenho 2.500 sementes. 2.500 plantas por hectare, 2.500 focos, né, do patógeno por hectare. Então, isso vai representar não um problema para essa safra, mas vai representar a multiplicação do inóculo para as safras subsequentes. Então, a primeira estratégia que a gente observa, o ideal é trabalhar com semente sadia, mas se eu tenho um pouco de inóculo, eu só tenho essa semente, né, e é a semente que eu preciso utilizar,
fazer um tratamento de sementes com fungicida. Então, tem fungicidas à base de fluazinam, mas principalmente à base de fluazinam mais benzimidazóis, né? Então, tiofanato metílico, por exemplo. Então, isso faz com que você tenha uma sistemicidade. E os benzimidazóis têm uma eficiência, tem que ter cuidado, porque tem variação em populações. Então, tem populações insensíveis à esclerotínia e tem populações sensíveis. Aqui para a região, a gente já fez algumas avaliações, as populações ainda estão sensíveis a benzimidazóis. Mas, por exemplo, lá no Paraná, então, tem um município chamado Palmas, e esse município tem muita produção de batata, de soja, uma região muito fria, e já tem mofo branco há muitos anos. Lá, você pode usar até 10 vezes a concentração do benzimidazol, que você não inibe o crescimento de esclerotínia. Então, é barato, bem mais barato, mas nem sempre funciona. O ideal é você usar uma combinação do benzimidazol com um multissítio, no caso que funciona melhor para mofo branco, o fluazinam. A questão da palhada, pessoal, olha como muda, né? Então, a gente fala muito de braquiária rosiziense, está se falando muito de palhada pelos vários benefícios técnicos, né? Então, fomentar a palhada no sistema de produção. No caso específico de mofo branco, né? Então, você vai formar uma palhada, você vai reduzir uma barreira física, né, para a disseminação de ascósporo, e favorece populações microbianas do patógeno. O ideal é que eu faça a introdução desse micro-organismo. Então, fazer a introdução de um tricoderma, por exemplo, que já tem relato como parasita de escleróides. A palhada vai representar um ambiente favorável para a atividade microbiana acontecer, ou seja, temperatura mais amena, manutenção de umidade e substrato alternativo. Na ausência do escleróide, o tricoderma vai se multiplicar ali na palhada também. É experimental, mas olha que resultado interessante, pessoal. Isso é do professor Hércules Campos, lá em Rio Verde, Goiás. Ele fez plantio de palhada, ele distribuiu escleróides, e ele fez plantio de braquiária no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Cada ano ele buscava um saquinho que ele tinha largado lá com escleróides. No primeiro ano, eu tinha germinação de escleróides. Eu preciso só de temperatura amena e de umidade para eu ter a germinação carpogênica. Ou seja, essa condição aconteceu no inverno, não tinha planta hospedeira, braquiária não é planta hospedeira, é como se você induzisse a germinação e a redução do banco de escleróides viáveis do solo. No ano seguinte, ele pegou um outro pacotinho. Então, vamos ver 2 anos de braquiária, o que é que vai acontecer? Eu ainda tenho germinação de escleróides? Tem. Tem alguns que ainda germinaram, mas você vê, teve um lote aqui que já não germinou quase nada. No terceiro ano de braquiária, aí foi quase zero. Então, aqueles conceitos que a gente vê na literatura, dizendo que o escleróide fica viável no solo por 7 anos, isso não é bem verdade. A viabilidade cai muito, muito, né? Claro que tem alguns que ainda vão manter a viabilidade, mas, em geral, né, com 2 anos de braquiária, eu já reduzo o inóculo. Mas, Flávio, eu vou ficar 2 anos, né, sem plantar? Não. A ideia é você introduzir a braquiária no sistema, né? Então, você tendo a palha sempre no sistema, é como se eu tivesse sempre cultivo o plantio de braquiária, então eu vou ter essa barreira física lá no meu sistema. Pessoal, dúvidas em relação a mofo branco? A gente vai falar de uma outra doença agora, e o fungo pertence à mesma família. E é interessante vocês saberem de taxonomia de fungo, porque às vezes o manejo e o que funciona em termos de ativo pode ser semelhante. Sclerotina esclerosiora pertence à família Sclerotiniaceae. Dentro dessa mesma família Sclerotiniaceae, eu tenho Stromatina cepivora e Atelia rufus. Antigamente, a gente falava de Sclerosium rufus e Sclerosium cepivorum.
tá? Então, foi reclassificado o fungo como Stromatina cepivora e Atelia rufus, ok? A Atelia rufus causa murcha de esclerócio e é muito comum em várias culturas. Tem ampla gama de plantas hospedeiras, tá, pessoal? Então, ele forma um micélio branco, muito semelhante ao que a gente vê para mofo branco. Dificilmente ele vai progredir além dos primeiros 10 centímetros da planta, então ele vai causar uma podridão de caule na base da planta. Ele forma escleróides pequenos, são pequenos esféricos, né, marrons, em cima desse micélio branco. Não forma apotécio. Então, esse fungo não germina formando apotécio, diferente de Sclerotinia sclerotiorum, ok? Mas pertence à mesma família. Então, o propágulo desse fungo é só o escleróide. Ele vai ficar no solo, e vai ser levado de um solo para outro. Então, a disseminação ocorre por maquinário contaminado e as estratégias são baseadas no tratamento de sementes, né, com fungicidas, os mesmos usados para mofo branco. Então, mistura de benzimidazol com fluazinam, né, então, baseado nesses tratamentos para semente. Fomentar palhada, né, para evitar o contato desses escleróides com o caule. Então, são estratégias que são utilizadas por para manejo dessa doença. Aqui os escleróides produzidos, né, então eles crescem em meio de cultura também, e eles não esporulam, não forma conídeo, só forma novos escleróides. A outra doença causada por fungo pertencente a essa mesma família é a Stromatina cepivora. Antigamente, né, quando você for falar para o produtor, você ainda vai falar de Sclerotium cepivorum, né? Então, ele vai infectar a base da cebola ou do alho, ele só infecta alho ou cebola, pessoal. E ele vai formar um micélio branco, em cima desse micélio branco vai formar esses escleróides pretos, bem pequenos. Então, parece até conídeo, né? Quando a gente pega aqui do lado esquerdo, parece até conídeo, mas isso aqui é escleróides bem pequenos. Aqui os escleróides, né? Então, quando você coloca o meio de cultura, ele não germina, a não ser que você coloque um extrato de alho. Esse fungo, ele é extremamente evoluído em relação à planta hospedeira. Ele só germina na presença do dialil de sulfeto. É um extrato, é um componente do alho e da cebola. Então, quando tem essa estrutura, ele germina. Senão, ele fica no solo, né, por vários anos, até que você tenha um exudato de alho e de cebola. Esse fungo, para vocês terem ideia, ele dizimou a produção de alho de Ouro Preto. Então, Minas Gerais sempre foi o maior produtor de alho do Brasil. Então, o principal produtor de alho era Ouro Preto. Ouro Preto não produz absolutamente mais nada de alho. E o que dizimou a produção de alho de Ouro Preto foi essa doença, Stromatina cepivora. Esse fungo chegou em São Gotardo, que hoje é o principal produtor de alho do Brasil. Então, o principal produtor de alho produz 3.000 hectares de alho, né? Então, em termos de custo de produção, existem poucos cultivos tão caros quanto o alho, né? Imagina uma área dessa, né, completamente essa área de pivô, né? Vocês não têm só essa mancha onde teve Stromatina cepivora, que você não consegue plantar alho, mas estão vendo que tem outras manchas aqui também que estão começando com a doença. Isso é um problema muito sério. A área é irrigada por pivô central, e aí é que estão as condições favoráveis para a ocorrência da doença. Eu preciso de extrato de alho para a germinação e temperatura do solo amena, menor que 20 graus Celsius. E quando é que eu planto alho? No inverno. Então, se eu planto alho no inverno, eu tenho as duas condições acontecendo, eu tenho a epidemia da doença. Eu entro muitas vezes em tratos culturais, muito. Esse patógeno, ele vai ser levado de um talhão para outro facilmente, né, através de solo infestado com os escleróides.
Essa é a proximidade daquele talhão, né? Então você vê a planta completamente morta. Ele mata completamente a planta. Claro, os escleróides continuam viáveis no solo. Então vocês veem a quantidade de escleróides. Esse fungo não esporula, não forma conídeo, mas nem precisava. A quantidade de escleróides que ele forma, está aqui numa placa, a gente tem até 10 mil escleróides de Stromatina sepivora produzidos. Então isso representa o inóculo do patógeno. Okay? Como é que o produtor está manejando essa doença, pessoal? Então, eles estão monitorando através de drone onde estão começando as manchas. Onde está começando, faz uma aplicação direcionada de triazol puro, né? Então, triazol puro nessas áreas, né, onde você está tendo a infecção. Então, tebuconazole funciona relativamente bem. O problema é que não perdura. Acabou o residual de proteção, esse escleróide potencialmente pode germinar e infectar uma nova planta. O que tem sido feito, além disso, isso é uma estratégia para segurar, que eles falam travar a reboleira, evitar que o patógeno infecte plantas ao lado, né, e seja disseminado através de maquinário. A outra estratégia que está sendo utilizada é rotação de culturas, e aí é que está a estratégia mais inteligente. Lembra, esse escleróide só germina se eu tiver o exsudato de alho de cebola. O que é que eles fazem? E a outra condição é que tem que ser temperatura do solo amena. Então, eles plantam alho nesses talhões uma vez a cada 2 anos. No inverno, eles plantam uma planta não hospedeira, só que antes de plantar, eles aplicam um extrato de alho de cebola. Então, aplica, tem esse dialil de sulfeto, é uma molécula comercial. Então, chineses produzem, né? Tem uma empresa lá da Austrália que produz. Então, produz essa molécula e aplica no solo. Aplica, induz a germinação dos escleróides. Só que cadê o alho? Você planta repolho, né? Então é importante plantar também uma cultura que dê um retorno. Nada vai chegar ao retorno que você conseguiria com alho lá para a região. Mas a estratégia você programar, não, vou plantar nesse talhão uma vez a cada 2 anos. Aí você vai voltar a produzir nesse talhão no ano seguinte. Então, isso é fundamental. Uma vez que a doença já ocorreu, não tem mais o que fazer, a não ser travar a reboleira com a aplicação, né, de triazol puro. Mas, da mesma forma, assim, isso é feito pelos produtores, mas isso não tem tanta eficiência. É o que tem de possibilidade para ser feito para conter o progresso da doença. A estratégia mais importante é a rotação de culturas. Tem que ter cuidado com o que tem nos livros, tá, pessoal? Às vezes tem umas informações trucadas. Então, tem uma proposta, tem até alguns livros que tem essa informação, que a melhor estratégia para controlar Stromatina sepivora é você plantar alho em janeiro. O que vocês acham de plantar alho em janeiro? Dá 0 de Stromatina sepivora. Garanto para vocês, dá 0. Não ocorre a doença, porque a temperatura do solo está acima de 20 graus Celsius. Mas também dá quase 0 de alho, né? Então não é uma condição favorável para a ocorrência do alho. O que está acontecendo é que o pessoal está melhorando o alho para tentar plantar cada vez mais cedo, tentar plantar lá para março, né? Para poder pegar ali, pelo menos no início do desenvolvimento do alho, temperaturas do solo mais altas, ou seja, se tiver infecção por Stromatina sepivora, essa infecção vai acontecer mais tardiamente no ciclo da cultura, e com isso você vai ter menos problema com a doença. Ok? Pessoal, dúvidas? Então, esses eram os assuntos, né, que a gente tinha para ministrar hoje.